que vai acontecer aqui. Hoje eu vivi uma situação também de uma pessoa que me procurou, até foi lá na Unital mesmo, uma menina com sofrimento bastante agudo, está vivendo uma situação difícil em casa. Uma pessoa parente foi presa numa situação de desvio de dinheiro, enfim, uma situação extremamente difícil para a família. E ela estava me dizendo assim: padre, como é que eu posso entender que num momento como esse, em que essa pessoa que a gente ama está presa, a gente sinta ao mesmo tempo ódio e pena? Como é que nós podemos organizar o sentimento dentro de nós? Primeiramente, a gente precisa entender que ódio e amor é apenas o avesso, viu? Não tem muita diferença, não. Ele se manifesta em situações e de formas muito diferentes. Mas geralmente a gente só odeia quem a gente ama. E geralmente a gente só ama quem a gente odeia também de vez em quando. É aquele misto, né? Que você percebe que o limiar é muito estreito. As pessoas com que você não ama, você é indiferente. Uma pessoa quando faz uma coisa muito errada e você ama aquela pessoa, por mais que você reprove aquela atitude, e aí está o ódio, meu Deus, como é que ela pode fazer isso? É a nossa reação. Se você pudesse, você pegaria e batia naquela pessoa para ver se ela iria aprender a viver diferente. Mas no mesmo momento em que você está sentindo essa raiva toda, você sente aquele sentimento de querer acolher, de querer trazer para você. Aí, minha querida, e vale para todo mundo que sente também isso, né? De vez em quando você se depara com o erro de alguém que você ama, qual que é a sabedoria que a gente precisa ter? Tomar a distância para que o nosso amor não venha infantilizar a pessoa, porque se ela errou, ela precisa pagar pelo erro que cometeu. No momento em que a gente tenta defender uma pessoa do erro que ela fez, no momento que a gente priva aquela pessoa de crescer com o erro que cometeu, isso é, pagando pelo que fez, nós estamos sendo injustos com ela. Muitos pais, muitas mães erram na educação dos filhos no momento em que querem privá-los de qualquer forma de sofrimento. Muitas vezes, em nome do amor, a gente quer proteger o outro. E no momento que a gente protege, nós estamos prejudicando e muito aquela pessoa. E aí o sentimento é assim mesmo. Sente raiva porque sabe que ela fez alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo quer acolher, quer proteger. E é nessa hora que nós precisamos buscar o equilíbrio da sabedoria. Eu vivi uma situação dessa uma vez. Tive um problema familiar com alguém que eu amava muito também, que foi preso. E no ímpeto de amar, o que você quer? Arrumar um advogado que venha defender, que venha fazer isso, venha fazer aquilo, para livrar a barra daquele que a gente ama. Certo, mas e aquele que ele prejudicou? Posso até chegar à conclusão, e vamos ser honestos então. Digamos que o seu filho foi preso, ele estava roubando a casa de alguém. Prejudicou, fragilizou aquela família, tirou o que não era dele. Eu sei que no seu ímpeto de pai, você quer proteger, arrumar um bom advogado que vá livrar o seu filho da cadeia. Mas neste momento você não está sendo justo. Você não está sendo cidadão. Porque a regra da cidadania da justiça diz que aquela pessoa que cometeu um delito precisa responder responsavelmente por aquilo que fez. Muitos filhos estão estragados por aí por causa dos pais que os defendem e os impedem de assumir a responsabilidade necessária. Nós não podemos fazer isso nunca, porque em nome do amor nós podemos estragar aquelas pessoas que estão do nosso lado. Seu filho cometeu pequenos erros hoje, ele é criança, cometeu pequenos furtos, pequenos erros, corrija agora, porque senão depois você vai ter um monstro dentro de casa. A minha mãe é uma mulher muito sábia nisso, né? Eu me lembro que uma vez o pobre do Geraldo, coitado, roubou um carrinho velho que estava jogado na porta da casa de um amiguinho dele. Ele apareceu com esse carrinho lá em casa. E a minha mãe falou assim: Geraldo, esse carrinho não é seu, onde você arrumou isso? Ah, não sei o que, tentou enrolá-la, né? Ele, no primeiro momento, ele falou que ganhou do coleguinha dele. Aí ela falou assim: então tá bom, então nós vamos lá confirmar. Não precisa ir lá não. Não, mas eu quero, ele não deu para você, então ele vai dizer para mim que ele te deu. E aí ele, vergonhosamente, não mãe, ele não me deu não, eu peguei. Então você vai lá, eu iria com você para você poder perguntar, eu vou do mesmo jeito. Nós vamos nós dois lá, você vai chamá-lo, vai pedir desculpas e vai devolver o carrinho que você roubou. E graças a Deus, nós podemos ter muito defeito lá em casa, mas ladrão não tem ninguém não. Porque nós somos muito educados para isso. O que é seu, o que não é seu, não é.
Isso é, gente, é uma regra que os pais, no momento que nos educam, até a gente pode passar, nossa, estou passando uma vergonha danada. É melhor passar essa vergonha agora, do que depois a gente ter o nosso rosto estampado, né? Nas notícias do Brasil, hoje você vê cada dia mais, a cada dia uma surpresa. O Brasil vive aí 2, 3 meses de investigação de um determinado plano, depois daqui a pouco já tem uma outra investigação de outra quadrilha responsável por isso. Isso é uma vergonha, um país como o nosso. Nós vivemos o tempo todo com os nossos noticiários ocupados pelos nossos políticos que insistem em não praticar a justiça nas pequenas causas. Porque eles se aproveitam daquilo que é poder público, se aproveitam daquilo que é patrimônio do povo e fica aí praticamente impune, porque muitas vezes nós não sabemos fazer justiça. É igual essa semana, quando passaram as reportagens a respeito da empregada doméstica que foi... nem vamos falar de empregada doméstica, não. Aquela senhora, aquela mulher que foi espancada cruelmente, mostrou uma série de realidades que já caíram no esquecimento, que o povo brasileiro nem sabe. Você sabe o que foi feito daqueles rapazes que colocaram fogo no índio Galdino? Estão livres, totalmente livres, sem nada, porque a justiça considerou que aquilo não foi crime. Você já imaginou isso? E esse é o nosso país. Esse é o país que nós vivemos, esse é o país que nós comungamos, que trazemos para dentro de casa muitas vezes e reproduzimos nos pequenos gestos. Porque se a gente é injusto nas pequenas causas, se a gente rouba nas pequenas causas, nós vamos começar a roubar nas grandes também. Honestidade começa pequeno, honestidade começa dentro de casa. Quando seu filho aparecer com um lápis que ele não tinha, quando aparecer com uma caneta que você não deu, procure saber a origem. Se a gente olha os nossos filhos nos olhos e descobre cada atitude que antes cada atitude diferente, cada coisa diferente que aparece dentro de casa, a gente vai se prevenir de muitas coisas desagradáveis no futuro, viu? E às vezes esse sentimento, que é contrário, sinto pena e sinto ódio ao mesmo tempo. Isso tem que ser conciliado, porque a disciplina acontece aí. É no momento que nós sabemos equilibrar a raiva e o sentimento de pena. Pena não, é muito ruim, né? Sentimento de compaixão. Digamos assim, equilibrar o sentimento de compaixão e o sentimento de justiça é o que faz a gente